do Senhor. Tivemos, inclusive, 2 edições de escola bíblica na igreja onde sirvo a Deus, ali em Vila Velha, com a parceria e o apoio do pastor Bruno, bem como da editora que o Senhor Deus colocou sob sua responsabilidade. E para mim hoje é um privilégio muito grande poder estar aqui, na igreja onde ele serve a Deus, junto com os irmãos, também participando deste trabalho que é tão produtivo, que glorifica o nome de Jesus e fortalece a sua igreja. Para mim é um prazer muito grande também, além de conhecer de perto o pastor Altair. O pastor Bruno já disse da sua humildade, da simplicidade. Isso nos cativa, nos alegra. Me sinto grato a Deus e tê-lo podido ouvir de perto também. Foi um privilégio muito grande. Que Deus abençoe de uma forma muito especial. A todos os obreiros, a toda a igreja, a minha gratidão e que as bênçãos do Senhor estejam sempre sobre a vida dos irmãos. Pois bem, começamos aqui a ouvir sobre o Sermão do Monte. E perdoe-me a redundância nas primeiras palavras que aqui colocarei, mas às vezes a redundância ela é pertinente, ela reforça algumas verdades eternas que precisam ser cristalizadas em nosso coração e naturalmente aplicadas na nossa vida prática. Então, eu serei redundante em dizer aquilo que já foi dito pelo pastor Anivaldo, endossado pelo pastor Altair. O Sermão do Monte ele é riquíssimo em ensinamentos, os quais, com certeza, seriam suficientes para salvar toda a humanidade se a mesma se dispusesse a colocar em prática aquilo que o Mestre dos Mestres, o Senhor Jesus, nos deixou, este legado de ensinamento, de espiritualidade, de conduta, de moral, de relacionamento com Deus, enfim, a riqueza, a vastidão de temas bíblico, espiritual do Sermão do Monte, ele é imensurável, não tem como medir. E claro que 2 reuniões, 2 noites, com 4 palavras, é muito pouco para nós esgotarmos um tema tão amplo. Não sei quanto tempo seria suficiente, aliás, para esgotar nenhum, não haveria tempo. Mas nós devemos e podemos extrair o máximo daquilo que o Senhor, através da sabedoria que nele buscamos, com toda humildade, para nos ajudar a simplificar, para nos ajudar a sintetizar, a resumir e apresentar à igreja essas verdades de uma forma simples, uma forma prática, de uma forma factível, algo que seja mesmo vivenciado no dia a dia. Então nós precisamos nos esforçar nessas 2 noites, nessas palavras, para nós guardarmos tudo aquilo que o Senhor aqui comunicar aos nossos corações. A minha responsabilidade para esta noite, delegada pelo Senhor, é vos falar um pouco dentro de alguns dos grandiosos temas do capítulo 6. O pastor Altair fez uma introdução ao sermão, falou alguma coisa no capítulo 5, ainda assim, claro que de forma introdutória. Minha responsabilidade hoje é falar um pouco dentro dos temas do capítulo 6, eu quero trabalhá-los com os irmãos, quero que os irmãos manuseiem a Bíblia, nós possamos aqui manusear a Bíblia e falar alguma coisa no capítulo 6. Eu quero apenas, para a nossa leitura primeira, você que está aí com a sua Bíblia, eu quero apenas mencionar no capítulo 6, o versículo de número 33, fazer menção deste versículo para darmos aqui uma abertura na síntese, no resumo dos temas que estarei abordando nessa noite. O versículo 33 é conhecido, acredito eu que de todos, se não com certeza da maioria, que diz, é uma ordem imperativa de Jesus. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça,
e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus e a justiça do reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são essas? Vamos começar aqui com uma indagação para nós retroagirmos, fazer um estudo, uma análise do capítulo 6, de trás para frente, respondendo a pergunta que, basicamente, ele encerra o capítulo 6, não é uma pergunta, mas a gente vai trabalhar em forma de pergunta, respondendo a pergunta, retroagindo aos temas do capítulo 6. Então a pergunta que eu lanço é: que coisas são essas que nos é prometida de forma categórica, inequívoca, que nos serão acrescentadas, se nós observarmos a ordem imperativa do Senhor Jesus de buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça? Se nós não atentarmos com cuidado, de forma acurada, a analisar biblicamente o que este texto específico que lemos está falando, nós somos tentados a acreditar, fazer a nossa própria interpretação pessoal e acreditar que, na verdade, está nos sendo prometido toda e qualquer coisa que o nosso coração almejar, nós alcançaremos e obteremos tudo o que imaginarmos, o que o nosso coração intentar, se tão somente priorizarmos o reino de Deus. Então alguém poderia dizer, se eu desejo, a título mesmo aqui de exemplo, se eu desejo um determinado carro, uma determinada casa, uma determinada posição, o texto está me prometendo que eu obterei se eu priorizar o reino. Mas, na verdade, o texto está dizendo, essas coisas serão acrescentadas. Ele está encerrando, dentro do capítulo 6, eu quero falar, claro, do capítulo 6, está encerrando um capítulo que ele trata de alguns temas, que nós vamos, como já disse, retornar a eles, vamos fazer o estudo retroativo, e ele está então dizendo que algumas coisas que são tratadas no capítulo 6, essas coisas que são tratadas ao longo do capítulo 6, essas serão acrescentadas em nossas vidas, caso priorizemos ou busquemos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, daqui a pouquinho, só comecei já lançando essa pergunta, ao final do estudo dessa noite pretendo responder, não vai ser agora, mas você que está com a sua Bíblia na mão, continue com ela. Vamos aí ao começo do capítulo 6. Eu quero mostrar para vocês aqui 3 temas que o capítulo 6 começa a nos apresentar. No primeiro versículo, observe que Jesus diz da seguinte maneira, primeiro versículo do capítulo 6. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Guardai-vos, evite, se proteja de ter esta atitude, se policie para não ter esta atitude. Que atitude? Dar esmolas. Mas então é para não dar esmolas? Não, Jesus está dizendo, guarda de ter uma atitude de ajudar, de dar esmola, de manifestar um ato de caridade, de forma pública, com o fim, com a intenção, com o objetivo no coração de ser visto pelos homens. Ele está dizendo, não haja dessa maneira. Não faça assim. Guarda-te de agir assim. De dar esmola publicamente com o objetivo de atrair os olhares dos homens. E aí ele acrescenta, aliás, se assim o fizerem, perderam o galardão
do vosso Pai celestial, do vosso Pai que está nos céus. Esse é o primeiro tema. As esmolas, a ação caritativa, a qualidade de um cristão de se importar com o outro que tem alguma necessidade, que precisa de um socorro, de uma ajuda. Esse é o primeiro tema. O segundo tema que eu quero falar está no versículo de número 5. Observe que ele diz agora no versículo 5. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem, ou seja, têm prazer, se realizam, se satisfazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas. Para quê? Para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. O segundo ponto, o segundo tema do capítulo 6, que Jesus está ensinando, oração. E mais uma vez ele começa dizendo de que maneira a oração não deve ser feita. É um método pedagógico que Jesus está utilizando. Ele vai ensinar a forma correta de agir. Mas primeiro ele deixa claro como não deve ser, como não devemos agir, como não deve ser feito. Perceba que estamos falando aqui de disciplinas da vida cristã. Porque eu diria, assim, uma definição simplória, sim, reconheço. Mas eu diria que o Sermão do Monte é como um rio caudaloso de ensinamentos, de doutrinas do mestre dos mestres, que vão desaguar num oceano de vida prática. Não são ensinamentos para ficarem aqui, mas são ensinamentos para serem postos em prática. É um rio de ensinamentos, mas que tem por objetivo desaguar em conduta prática, vida cristã. Então, os temas que nós estamos vendo aqui no capítulo 6 são pertinentes às disciplinas da vida cristã. O primeiro deles, a ação caritativa, o dar esmola, o socorrer o necessitado. Mas Jesus vai ensinar como fazer. Mas antes de dizer como deve ser feito, ele vai dizer como não deve ser feito. Não faça de forma pública, porque se fizer de forma pública, vai receber o galardão na terra. Se recebe o galardão na terra, perde o galardão do céu. Aí depois ele vai falar sobre oração, disciplina da vida cristã. E ele já usa a expressão quando orares. Por quê? Porque se ele está ensinando, vou pegar a carona no que disse e nos ensinou aqui o pastor Altair, ele está falando com discípulos, ele não está aqui tratando com a multidão está por ali, mas o ensinamento basicamente está direcionado aos discípulos, são estes que têm interesse em ouvir, aprender e praticar o que Jesus está ensinando. Então ele parte do pressuposto que oração é uma conduta, é uma prática. Por isso ele diz, quando orares. Ele não diz se orares, se porventura, não. Quando orar. É uma disciplina, então deve ser posta em prática. E quando vocês praticarem a disciplina da oração, tomem cuidado para não fazê-la em público. Mas ele não está condenando a oração pública. Ele diz assim, mais uma vez, com o fim de ser visto pelos homens, ter o aplauso dos homens, porque se assim for, já receberam o vosso galardão e perderam o galardão do vosso Pai Celestial. Esse é o segundo tema. O terceiro tema que nós vamos falar agora está no versículo 16. Ele começa da mesma forma que quando dizendo sobre a oração. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas. Por quê? Porque os hipócritas, eles desfiguram o rosto, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. A terceira disciplina que Jesus está tratando aqui no capítulo 6 é o jejum. Então ele está formando aqui um tripé, que deve ser comum na vida de todo cristão, de todo discípulo.
a ação caritativa, o termo dar esmolas, mas eu quero ampliar esse termo porque só o dar esmola fica, eu acho que restringe, e é claro que o texto bíblico, apesar de ter usado a expressão esmola, mas ele é amplo. É oferecer socorro ao necessitado, é se importar, é ter disposição de ajudar aquele que carece. Porque quando nós agimos assim, quando nós nos importamos com o nosso próximo e nos dispusemos ou nos dispomos a ajudá-lo, nós estamos, de certa maneira, manifestando a semelhança do caráter do próprio Senhor Jesus, porque Ele demonstrou, de uma forma prática, eu diria até a mais ampla que se possa ter como parâmetro de se importar com o outro, quando Ele mesmo abre mão de tudo aquilo que lhe é pertinente, uma vez que Ele é Deus, abre mão de sua glória, não de sua divindade, mas atributos da sua divindade, para assumir forma humana, para assumir o nosso lugar, para dar a sua vida por nós, para nos dar direito à vida eterna. Ele estava se importando com o perdido, estava se importando com o caído. E ele desceu para estender a mão e socorrer o que estava caído. E quando nós estendemos a mão para ajudar o que está caído, o necessitado, nós estamos manifestando um traço característico da própria essência ou do caráter de Cristo, que é se importar, ajudar, socorrer. Então ele está falando não apenas do dar esmola, mas do se importar, do socorrer, do ajudar. É uma disciplina da vida cristã. A oração, o jejum. Então forma-se aqui um tripé. Ele vai começar o capítulo 6 tratando desses temas. Quando você exercer a caridade, quando você exercer a oração, quando você exercer o jejum, cuidado como você vai fazê-lo. Não faça de forma pública com o fim de ser visto, de ser aplaudido, de ser ovacionado, porque se assim for, ele resume, perderam o galardão celestial, porque já receberam aqui o seu galardão. E aí então observe, eu comecei lá no versículo 33, buscai primeiro as coisas celestiais, o reino, a justiça. Pastor Altair, ele abriu aqui o caminho de uma forma esplêndida. Buscai a semelhança com o Senhor Jesus. Buscai ser um cristão autêntico que deseja imitar o Cristo. E o Cristo, ele se expunha algumas vezes às críticas das pessoas, das multidões, mas ele nunca, ele em momento algum, ele corria o risco de desagradar o Pai. Em momento algum, ele corria o risco de contrariar o Pai Celestial. Então, ele sempre agia com a finalidade de agradar o Pai Celestial. E por este objetivo de agradar o Pai Celestial, por muitas vezes, ele desagradava os homens. Ele desagradava aqui na terra, porque ele queria agradar a Deus. E aí, o cerne do cristianismo, o cerne da conduta do verdadeiro cristão, é esse desejo, ou deve ser esse desejo ávido, esse desejo que deve consumir-nos, de viver uma vida que agrade em tudo a Deus, ainda que nos custe com isso desagradar até o amigo. Jesus foi até o extremo de dizer, algumas vezes vai desagradar o pai, vai desagradar a mãe, vai desagradar o irmão, mas se você não estiver disposto a aborrecer o pai, aborrecer a mãe, aborrecer o irmão, para agradar a mim, Jesus é categórico, não é digno de mim. Foi reprovado no discipulado. Não serve, ele diz, não serve para ser meu imitador, meu discípulo. Então, para começar, eu diria que para se alistar na carreira cristã,
tem que haver previamente uma disposição de desagradar a todos, se isso for necessário para agradar a Deus. E aí então ele vai falar, vou voltar aqui ao tripé: ação caritativa, ajuda, o socorro, o se importar, oração, jejum. E ele diz, não faça assim, não faça assim e não faça assim. E depois ele vai dizer, mas quando for fazer uma ação de socorro, vamos lá, ele diz assim, voltando lá no capítulo 6, agora no versículo 2. Quando, pois, deres esmolas, não faça tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Não haja assim. Versículo 3. Mas quando tu deres esmolas, não saiba tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Então, a tua mão esquerda não deve saber, deve estar ocultado da sua mão esquerda o que faz a direita. Na verdade, é um termo que é utilizado por Jesus. Não é que eu vou pegar a minha mão direita, vai fazer a esquerda. Não, ele está falando de uma discrição. Ele está falando de um sentimento que deve nos motivar a socorrer, a ajudar de forma discreta, de forma, às vezes, até oculta. Ninguém precisa saber. E aí ele vai ao extremo, nem sequer a minha mão esquerda precisa saber o que está fazendo a direita. E quando eu ajo não buscando a visão, estar diante da vista, diante do reconhecimento, do aplauso das pessoas, ou seja, quando os olhos de todos se fecham para a minha atitude, os olhos do Pai Celestial se abrem para ver o que eu estou fazendo. Então, quando fizer, não faça para os outros verem. Faça com o sentimento, o desejo de que o Pai Celestial veja, porque se isso ocorrer, o Pai Celestial vos recompensará. Aí ele vai falar da oração, a partir do versículo 6. E aí no 7, no 6 nós dissemos, Jesus reprovou o modelo de oração. E aí no 7 ele diz, e quando orares, ele continua, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles. E aí, a partir do 9 ele diz, portanto vós orareis assim, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus deu um modelo de oração. Primeiro ele disse como não deve orar. E depois ele vem dizer, então, como se deve orar. Quando orares, orai, vocês devem orar assim. Esse é o modelo. Por isso nós chamamos esta oração de oração modelo. Outros, a oração dominical, ou ainda chamada de a oração do Pai Nosso. Mas eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia ainda no Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas, no capítulo de número 11, porque nós temos uma informação que nos ajuda a contextualizar este momento da oração dominical, ou da oração do Pai Nosso. No capítulo 11 do Evangelho escrito pelo doutor Lucas, diz da seguinte maneira, e aconteceu que estando ele a orar, ou seja, enquanto Jesus estava orando num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos, veja aí, foi muito importante nós termos ouvido aquilo que o pastor Altair aqui destacou. Olha a atitude do discípulo. Disse um dos discípulos, Senhor, olha o pedido do discípulo. A gente ouviu isso aqui e já precisamos aplicar.
a disposição do discípulo: Senhor, ensina-nos, o desejo do discípulo, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse, aí Jesus então vai atender ao pedido do discípulo, que está interessado em aprender como orar. Irmãos, até para orar nós precisamos aprender como orar. Então, antes de orar, ore para que Jesus te ensine a orar, e depois você ore da forma que ele te ensinar a orar. E aí ele vai ensinar aqui, a partir do versículo de número 2, e ele lhes disse: quando orardes, dizei. Aí ele vai falar: Pai nosso que estás nos céus, santificado. A oração dominical. Mas adiante, ainda no capítulo 11, ele vai falar a partir do versículo de número 8, eu quero destacar aqui: digo-vos que ainda, no versículo 9, e eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, o que acontece? O que acontece com quem pede? Recebe. Isso é garantia que ele está dando. Qualquer que pede, o que acontece? Recebe. E ele diz: qualquer que pede, está aí, recebe. Quem busca, acha. E quem bate? Abrir-se-lhe-á. E ele prossegue dizendo: porque qual é o Pai? Porque ele diz que a oração é do Pai Nosso. Nós estamos orando ao nosso Pai, nos relacionando com Deus como Pai. E então ele faz esta comparação. Se você está falando com aquele que é o seu Pai, o Pai Nosso, o nosso Pai que está no céu, aí então ele faz a comparação. E qual é o Pai? Na terra. Que quando o filho dele aqui na terra lhe pede pão, qual é o pai da terra que o filho pede pão e lhe dá pedra? Qual é o pai que o filho lhe pede peixe e o filho vem, pede peixe e ele vai dar uma serpente para o filho? Qual é o pai que faz isso? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Qual é o pai que quando o filho lhe pede um ovo, lhe dá um escorpião? E ele conclui: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. O Espírito Santo, para nos ensinar a orar, para nos ensinar como pedir. E aí Jesus fala da oração, e mais uma vez ele leva a oração para o caminho do secreto. Quando você for orar, não ore como os hipócritas, ao contrário, entra no teu quarto, fecha a sua porta, fale com o seu pai que te vê em secreto. Irmãos, está lá no capítulo 6, vamos voltar lá no capítulo 6. Quando ele fala da esmola, quando ele fala da oração, no capítulo 6, ele está falando agora da oração, mas aqui na esmola, o interessante, na esmola, no versículo 4, quando ele diz: para que a tua esmola seja dada ocultamente, assim como a oração deve ser oculta, a esmola deve ser oculta, e teu pai que vê em secreto, versículo 4, te recompensará como? Te recompensará como? Está aí no final do versículo 4. Publicamente. Se você se relaciona com Deus secretamente, Ele te honrará publicamente. Mas tem gente que só quer se relacionar com Deus publicamente. E na verdade, perdoe-me da expressão, da franqueza, da extrema sinceridade, mas quem apenas se relaciona com Deus publicamente, ele não tem relacionamento com Deus. E o próprio texto diz: porque ele faz isso
Porque, na verdade, ele quer ser visto pelos homens. Ele nem está preocupado com o Pai. Ele está se relacionando publicamente com o Pai, mas ele quer saber se os homens estão vendo ele, porque ele quer ver depois o aplauso dos homens. Mas quando ele foge dos holofotes, quando ele foge dos olhares dos homens, quando ele se esconde desta tentação de querer ser aplaudido, ovacionado, honrado pelos homens, e ele vai para o lugar secreto da intimidade oculta com Deus, da vida íntima, da vida particular, porque o desejo dele é a presença de Deus, o desejo dele é a comunhão com Deus, o desejo dele não é a mão de Deus, o desejo dele é a face de Deus. Ele vai para o lugar secreto não por causa da bênção, mas pela necessidade da presença, pela necessidade de estar junto com aquele que é o único capaz de preencher o vazio da sua alma. E quando ele faz isso secretamente, o Pai dele tem prazer de honrá-lo publicamente. Ore secreto, dentro do quarto. Não é que seja exclusivamente o quarto, não, mas ele está falando de um lugar de intimidade, porta fechada. Fica lá com teu Pai em secreto. Aí depois ele vai falar do jejum. E ele diz, quando jejuar, não fica com a cara contristada para que todos vejam que você está jejuando. Esconde dos homens que você está jejuando. Deixa que só o teu Pai saiba que você está jejuando. E aí, no momento oportuno, ele também recompensará pela sua oração. Então, sintetizando, o desafio aqui é esse, é sempre encurtar, resumir, sintetizar. Quando ele fala do tripé da vida cristã, partindo então do pressuposto, do princípio que ele está tratando com discípulos, com imitadores, e se são imitadores, são pessoas que têm disposição de imitar o ato dele, de se importar com o próximo, então também se importa, ajuda, socorre, é liberal, age com liberalidade, né? Liberal nesse sentido, age com liberalidade. O imita, porque os discípulos o viram em certa feita orar e pediram, nos ensine a orar. Então imita a oração de Jesus, tem o desejo de imitar. Então, partindo desse princípio, que são discípulos, que ajudam, que socorrem, que oram, que jejuam, então ele vai traçar um caminho para que estas atividades ou estas condutas, estas disciplinas da vida cristã, elas sejam efetivamente praticadas de forma a alcançar, a atingir, a tocar o Pai Celestial, a chegar lá no céu. Não serem atividades que morram no âmbito terreno, que não toque sequer aqui este revestimento, mas que cheguem a tocar no céu, no Pai Celestial. Jesus está dizendo, quer que toque lá? Não faça com interesse de ser visto aqui. Desenvolva uma vida íntima, oculta, particular, pessoal, fora dos olhares da multidão. Então o cristianismo que Jesus está implantando, o cristianismo que é o seu próprio modelo de vida, é a cópia da sua vida, é a reprodução da sua identidade. É uma vida íntima com Deus que se desenvolve no lugar secreto. Ninguém pode mensurar a sua qualidade ou a falta dela espiritual pelas atividades que você desenvolve publicamente no espaço físico que nós aqui chamamos de igreja. Ninguém consegue mensurar ou dimensionar a sua intimidade, a sua proximidade, a sua comunhão com Deus por aquilo que você realiza, por aquilo que você faz no lugar público. Como o pastor Altair disse, já que eu aprendi, já vou logo aplicar. Não é aquilo que você faz para Deus, é aquilo que você permite que Deus faça com você lá no lugar secreto. Então ninguém pode medir, porque esta vida íntima só Deus conhece.
esta vida particular, esta vida secreta que você tem com o Pai Celestial, às vezes as pessoas desconhecem, não veem, mas o teu Pai, Ele vê em secreto. Ele é capaz de mencionar, de dimensionar, de mensurar a qualidade da sua espiritualidade, porque uma espiritualidade efetivamente relevante, ela se desenvolve no lugar secreto. A gente manifesta publicamente aquilo que a gente é na intimidade com Deus. Aí as pessoas veem, vamos dizer assim, a exteriorização da nossa vida íntima e pessoal com Deus. Isso é cristianismo. É quando as pessoas conseguem ver a mudança, a diferença no falar, no agir, no reagir, no se vestir, aonde vai, aonde deixa de ir. As pessoas conseguem perceber a diferença nessas atitudes quando elas são resultados daquilo que Deus faz conosco, na nossa vida íntima e oculta com Ele, fora dos olhares da multidão. Esta é a essência do cristianismo. Agora, quando nós transparecemos publicamente algo que não é a realidade da nossa vida íntima com Deus, o nome disso é hipocrisia. É falsidade. Nós queremos parecer algo que não somos. Então eu não sou uma pessoa que ora, mas publicamente eu gosto de orar para que as pessoas pensem que eu sou uma pessoa que ora. Eu não sou uma pessoa que se importa com absolutamente ninguém além de mim mesmo. Mas como as pessoas estão olhando, então eu quero fazer algo para que as pessoas pensem que eu sou alguém que me importa com as outras pessoas. Eu não sou alguém que gosto de mortificar a minha carne através do hábito do jejum, mas já que as pessoas estão observando, eu vou fazê-lo para que as pessoas pensem que eu sou uma pessoa consagrada, um cristão nível 2, nível 3, um cristão mais elevado, mostrando isto é hipocrisia. Então, quando Jesus está ensinando o Sermão do Monte, além de combater, bater de frente, confrontar as atitudes que são peculiares ao mundo, e trazendo, portanto, uma cultura contrária à cultura do mundo, mas Jesus está combatendo, batendo de frente também, com uma conduta que era, nos dias dele, peculiar dos fariseus, ou seja, da religião caída, da religião da fachada, da religião que estava sendo condenada pelo Cristo, que é uma religiosidade de aparência, mas que não existe de fato na essência. São atitudes públicas que não condizem com a vida particular que tal pessoa tem com Deus. Ele está condenando a publicidade da mentira. E Ele está nos conclamando a vivermos a verdade oculta, no íntimo, no pessoal, com o nosso Pai Celestial. Vamos para o lugar secreto. Porque se eu faço isso, eu estou demonstrando que eu estou buscando o reino de Deus. Eu quero agradar a Deus. Eu ajudo com o objetivo de agradar a Deus. Eu oro para agradar a Deus. Eu jejuo para agradar a Deus. Eu estou buscando o reino de Deus. Eu não estou buscando o reconhecimento terreno. Estou buscando o reino de Deus. E aí, tocando novamente no ponto da oração, lá em Lucas, onde lemos o capítulo 11, quando nós fomos aqui, usamos até o método pedagógico de perguntar e pedir aos irmãos que respondessem para que fique bem gravado, bem guardado, quando ele afirma que quem pede, recebe, quem busca, acha, aquele que bate, abrir-se-lhe-á. E estudando alguns comentários bíblicos, alguns comentaristas tratando deste ponto em especial, eles traziam à tona um deles, agora não sou capaz de recordar qual deles, mas ele trazia à tona um detalhe que eu quero aqui compartilhar, que é o fato de que Jesus afirma que quem pede, recebe.
Mas ele não afirma que quem pede, recebe aquilo que pediu. Ele afirma que quem busca, acha, mas ele não afirma que quem busca, acha aquilo que está buscando. Ele afirma que quem bate se abre, mas ele não diz que se abre exatamente aquilo que ele espera que se abra. Ué, mas isso é contraditório, irmão Márcio. Você está trazendo uma dificuldade teológica e até dando um nó na minha cabeça. Como é que é isso? Eu peço, recebo, mas não recebo o que peço? Sim. Mas por que eu não recebo o que peço? Porque ele vai trazer ainda na sequência uma diferença entre o terreno e o celestial. Ele diz, o pai terreno, quando você pede para ele um pão, ele porventura te dá uma pedra? Não, claro que não. O pai terreno, quando você pede para ele um peixe, ele te dá uma serpente? Não, é claro que não. O pai terreno, quando você pede para ele um ovo, ele te dá um escorpião? É claro que não. E aí então o que ele está querendo dizer é, o pai celestial também não age assim. Muito menos o Pai Celestial. É por isso que nem sempre aquilo que você pede, você recebe, porque o Pai Celestial sabe discernir o que você vai para a oração e você está orando pedindo, me dá uma serpente, me dá uma serpente. Ele vai responder, mas não o que você está pedindo, porque você está pedindo serpente. E ele sabe que o que você está precisando é de peixe. Você bate pedindo, mas o que você está batendo é por um escorpião. Mas ele sabe que o que você precisa, fazendo analogia de um ovo, então ele não vai te dar o que você recebe, mas o que ele vai te dar é aquilo que está no coração dele para você, é aquilo que está reservado para você, que é superior, porque vem do alto, vem do céu, vem do coração de Deus. Então quem ora está disposto não apenas a receber o que ele quer, mas está aberto a entender qual é a vontade do Pai Celestial e dizer, eu abro mão da minha vontade, porque eu entendi que eu estava pedindo errado, e eu aceito a tua, porque eu entendi que a tua é melhor. A oração, ela não existe para que Deus se dobre ao seu pedido, mas a oração, ela existe para você se dobrar à vontade de Deus. Quem ora sabe o que é isso, quem não ora não está entendendo. Quem ora sabe que ele vai para a oração, aqui o pastor Ivaldo, os outros pastores, obreiros que são com certeza experientes, eles vão para a oração, para a guerra, para a batalha, com um pedido. E ele sai com outra resposta, e feliz. Eu fui para a guerra pedindo uma coisa, a guerra, da oração, a batalha. Saí com outra resposta, mais feliz. Por quê? Porque enquanto eu batalhava, Deus ia me mostrando que a vontade dele era outra. E eu fui entendendo a vontade dele. E eu fui parando de querer aquilo que eu queria quando comecei a guerra, e fui começando a me apaixonar por aquilo que Deus queria para mim. E eu saí feliz, porque eu recebi não o que eu vim buscar, mas aquilo que Deus tinha para mim. E essa é a verdadeira vitória do cristão. Essa é a verdadeira recompensa. Não a da terra, mas a do céu. E aí agora eu tenho 10 minutos para concluir as outras etapas do capítulo 6. Quando ele vai falar do tesouro, tesouro no céu, os dois senhores, a ansiosa solicitude pela nossa vida. Continua ensinando através dos contrastes, dos paralelos entre céu e terra, terra e céu. Não, versículo 19, não ajunte tesouro na terra, ajunte tesouro no céu, porque na terra os ladrões roubam, na terra a traça e a ferrugem consomem, destroem tudo. É interessante que hoje à tarde nós falávamos sobre episódios até trágicos de pessoas que juntaram tesouros na terra e a traça, a ferrugem, corroeu, perdeu tudo, uma vida de trabalho. Talvez você, como eu, já conhece exemplos tristes assim, de pessoas que se esforçaram para adquirir aqui na terra e o ladrão levou. A traça, a ferrugem consumiu. A saúde dele foi debilitada, ele se esforçou para adquirir, mas a saúde, ao troco da saúde, depois teve que vender tudo. Buscou aqui na terra e perdeu tudo. Então não ajunte na terra, porque aqui você ajunta e aqui você perde. Ajunte no céu. Aí ele vai colocar onde é que está o coração. O coração está onde está o tesouro. E onde está o tesouro? Na terra ou no céu?
Se o seu tesouro está no céu, o seu coração está lá. Se o seu tesouro está na terra, o seu coração está aqui. Então quem está buscando o tesouro na terra é porque o coração dele está aqui. Mas se o coração dele é do céu, o tesouro dele também está no céu. Aí depois de falar dos tesouros, aqui acelerando, agora ele fala dos senhores. Não é possível ter dois. E é justamente a única vez que Jesus vai falar de idolatria. A idolatria que é adorar a outro senhor. O outro senhor do qual ele fala é justamente Mamon, que é o símbolo da riqueza. O coração no dinheiro, na riqueza. Não é possível servir a Deus e ser escravo da riqueza, do dinheiro. Ser obcecado, obstinado pelo dinheiro. Vender até a Deus por causa do dinheiro. Vender a comunhão com Deus por causa do dinheiro. Ter uma atitude como o discípulo Judas, que criticou a mulher, que vendeu, ou melhor, que quebrou um vaso que continha um nardo que custava 300 dinheiro, e ele critica aquela adoração, que mensurando aqui como ele, né? Uma adoração que custou 300, e daí a pouco, na sequência, ele vende Jesus por 10%. Com 10% dessa adoração, já estou vendendo ele. E ela desperdiça 300. Para ele era desperdício, 300. E eu aqui, qualquer 30, eu já estou entregando ele, já estou pegando os 30. Coração na terra. É discípulo que está pegado na terra e está vendendo ele. Mas se o nosso tesouro estiver lá, a gente perde tudo aqui. Mas não perde a nossa comunhão com ele, porque o nosso coração está lá. E ele continua. Para encerrarmos aqui, ele vai falar da ansiosidade, a solicitude da vida. Aí ele, claro, por que a pessoa ela é tentada a ter o coração no tesouro da terra? Ele diz, é porque há uma ansiosidade, um cuidado muito grande das coisas da terra, como comer, beber e vestir. Versículo 25, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida aqui na terra, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, e quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Então ele desafia, olha para as aves dos céus. Elas não semeiam, elas não cegam, elas não ajuntam em celeiro. O vosso Pai Celestial as alimenta, cuida delas. Elas não ajuntam, elas não têm essa preocupação. E o Pai Celestial cuida delas. E ele pergunta, não tendes vós muito mais a valer do que elas? Se o Pai Celestial se importa em cuidar delas, porventura vocês não valem mais do que elas? E depois então ele desafia, olha para o lírio dos campos. Eles não tecem, eles não fiam, eles não costuram, não fazem nenhuma roupa. E eu vos digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. O Pai Celestial providencia até isso para eles. O Pai Celestial providencia o que comer. O Pai Celestial providencia o que vestir. O Pai Celestial providencia o que necessitamos de beber, a água, enfim. Providencia aquilo que é necessário, é vital. Comer, beber, vestir. O Pai Celestial providencia. Se preocupa, aí eu termino aqui onde eu comecei, em buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas? Comer, beber, vestir. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Eu quero então concluir justamente respondendo a pergunta: que coisas são essas que são acrescentadas? Tudo aquilo que nós necessitamos para viver aqui nessa terra. Mas ele não vai providenciar aquilo que nós achamos que precisamos, porque ele sabe que não precisamos. Ele sabe do que precisamos. E ele nos dará tudo aquilo de que precisamos. Ele cuidará para que nós possamos adquirir, através do nosso trabalho, é claro, nosso esforço e dedicação, ele cuidará para que possamos adquirir tudo aquilo de que precisamos para viver. Busca primeiro o reino. Ele vai cuidar dos mínimos detalhes de tudo que você precisa. Aleluia. E por que ele não vai cuidar de me dar riqueza aqui nessa terra? Porque ele sabe que a sua morada eterna não é aqui. Aleluia.
E é por isso que ele está dizendo, ajunta tesouro lá, porque tudo isso aqui daqui a pouco vai acabar. Enquanto não acaba, eu cuido de vocês dia após dia, dia após dia, dia após dia. E quando tudo aqui acabar, e chegar o momento de vocês irem para o vosso verdadeiro lar, então vocês verão o tesouro que vocês têm preparado para vocês lá, que vocês ajuntaram lá, porque vocês priorizaram o reino. Deus cuidou dessas coisas aqui, que nós precisamos aqui, e nos entregará aquilo que nós juntamos lá. A vida cristã, resumindo o capítulo 6, a vida cristã, o verdadeiro discípulo, é aquele que exerce uma intimidade, uma vida íntima, um relacionamento privado com Deus. É aquele que tem prazer na presença, na comunhão, e o desejo dele é agradar o Pai Celestial. O verdadeiro cristão é aquele que tem a sua mente no céu, seu tesouro está no céu, ele busca tudo aquilo que é do céu, ele ora pelo céu, a vontade dele está condicionada à vontade que vem do céu, do Pai Celestial. E em relação aqui à terra, o verdadeiro cristão descansa na promessa de que tudo aquilo que precisamos aqui na terra, o Senhor há de providenciar para nós. Nada aqui nos faltará, enquanto estivermos caminhando com o nosso foco, o nosso alvo, no nosso lar celestial. Continuemos, portanto, essa caminhada, aprendendo com Jesus, aprendendo com o Mestre por excelência. Assim ele viveu, este legado ele deixou, e o desafio que está diante de nós, portanto, é imitá-lo, que possamos fazê-lo, portanto, com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Amém.